Oh, graça e paz, mais uma manhã de domingo. Fecha seus olhos, levante sua mão para o alto e creia que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a presença de Deus está aqui agora com você, te protegendo, te guardando. Que todos os pensamentos que antes te preocupavam, ou todos os sentimentos que antes te aterrorizava, te colocava medo, angústia, tristeza, depressão, em nome de Jesus, nós cremos, nesse exato momento, que já está saindo de você todo o mal, toda a enfermidade. Nós cremos que toda a tristeza está saindo. Aleluia! Nós cremos que a presença de Deus está inundando o teu coração e transbordando de alegria, de regozijo, de fé, de esperança, e que a santidade e a glória de Deus esteja sobre a tua vida todos os dias. Oh Pai, nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos, que a tua palavra vai penetrar no coração daqueles que te amam e estão aqui neste lugar, sobre todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo. Que a tua palavra esteja na mente e no coração de cada pessoa que nos assiste, em nome de Jesus. Que o nosso foco esteja nele e para ele sejam todas as coisas. Nós cremos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A presença de Deus é que vai te transformar, querido, em um homem e uma mulher valente, corajoso, corajosa. Nós somos criados e feitos para adorar o Senhor. Então tudo que você faz é para a glória dele. Por onde você vai, o seu trabalho, tudo que você faz é para a glória dele. Ainda que existam dificuldades, sejam elas quais forem, criação de filhos, doenças, enfermidades, a palavra diz: no mundo tereis aflições. Mas quando você tem os seus pensamentos voltados para Cristo, quando você crê que todos os desafios é uma adoração também, é para glorificar o Senhor, então tudo muda. No entanto, o Senhor nos deu ferramentas essas que servem para que cada pessoa, cada ser humano combata o mal, combata os seus inimigos, que não são homens e nem mulheres, mas são anjos caídos. Então nós somos feitos para criar, para adorar, para transbordar. Assim como o homem fez a criação do celular, olha que coisa incrível. Você pode se comunicar com as pessoas de outro estado, com pessoas de outro país. Você pode fazer uma videochamada, você pode fazer uma ligação. Deus nos dá a inteligência para fazer coisas grandiosas. Assim como o homem faz tanta tecnologia, assim como o homem fez carros e transformou tudo que nós vemos, assim Deus também trará para aquelas pessoas que o buscam ferramentas. Aleluia!
Se hoje eu falasse para você: corra, ande 100 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros, para chegar até um destino, você talvez diria impossível. Bom, assim nos tempos bíblicos se refletiam aos homens e às mulheres quando queriam chegar até um local. Então Deus dá sabedoria, querido, para que nós possamos chegar em lugares que jamais imaginamos. Só que o pecado destrói a criação. O pecado destrói toda e qualquer ferramenta que você possa ter no reino dos céus. Antes, o homem, Adão, ele tinha ferramentas essas, que ele chegava no jardim do Éden, e como uma tecnologia, como se fosse uma inteligência artificial, as coisas brotavam. Ele não precisava arar a terra, ele não precisava ficar suando, não, tudo acontecia. No entanto, aqueles homens que oram e que buscam a Deus, eles sabem o quão poderoso é essas ferramentas. Por isso que muitos homens, muitas mulheres não têm a dimensão do que estão perdendo, não provaram e por isso estão perdendo. É como uma pessoa que sempre andou de a pé, e quando pega um veículo, ele vê algo transformador. Por isso nós não podemos ser apenas uma criação que louva, que busca, mas não tem um comprometimento em saber o que Deus preparou para mim, o que Deus preparou para você. Não ter um comprometimento em saber quais são as armas, as ferramentas, que não são contra homens e nem mulheres, mas são contra anjos caídos. E assim era o povo, os hebreus. Eles tinham aparência de santidade, eles tinham uma geração que teria uma aliança com Deus eterna, um povo escolhido, um povo que era para reinar, se tornando escravo de Faraó, um povo que foi amaldiçoado através da sua própria boca, um povo que depois que é liberto das garras de Faraó, ainda assim sabem que devem adorar a Deus, sabem que devem buscar a Deus, mas não tem dimensão da autoridade, do armamento, das ferramentas, não tem dimensão do que eles estão perdendo. E através do pecado vão se afastando cada dia mais de Deus. Então existem muitos cristãos que sabem que precisam adorar a Deus, foram criados, mas cada dia mais estão longe do amor e das ferramentas. Ferramentas essas que poderiam transformar o seu marido, ferramentas essas que poderiam transformar a sua filha, ferramentas essas que poderiam transformar o seu cônjuge, a sua empresa. Então sabe que é um cristão, sabe que tem uma promessa, que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e pelo contrário, vai usar o carro, vai usar o celular, vai usar a tecnologia para sua própria destruição.
vai usar o jardim do Éden para sua própria destruição. O carro se torna uma ferramenta maligna de morte quando você não sabe. Assim é o homem, assim é a mulher, que não sabe das Escrituras e nem do poder de Deus. Sabe, eu estou fazendo comparações com tecnologia, mas serve para qualquer tipo de coisa. Um cristão sem saber o poder da oração em línguas, um cristão sem saber o poder da leitura da palavra, um cristão que ele sabe que ele é filho de Deus, que ele deve adorar a Deus, é só mais um hebreu em terra de Faraó, é só mais um homem e uma mulher sendo escravo desse mundo. Mas quando se levanta um homem que vai contra Faraó, sabendo o seu propósito, quando ele encontra com a sarça ardente, quando Deus dá as ferramentas para ele, e ele toca e o mar se torna sangue, as pragas começam a acontecer, e todo o império, todo o governo, um dos homens mais poderosos da face da terra, um homem que se proclamava Deus, se vê um fraco, um anêmico, e vê o seu poder caindo. Então, quando nós vemos pessoas que têm como Faraó o câncer, tem como Faraó doenças, que tem como Faraó seus filhos, que tem como Faraó a decadência de um casamento, eu posso ficar aqui horas e horas falando de tantos faraós, os medos, aquilo que te amedronta, aquilo que te coloca por baixo. Essa é a diferença de um homem e de uma mulher que ainda não experimentou. É mais um Adão e Eva, vivem no paraíso, sabem do paraíso, conhece Deus, sabe até o tom da voz de Deus, mas estão cada dia mais longe, sendo escravos do próprio Faraó. A Bíblia relata: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, os teus sentimentos, as tuas emoções, aonde Satanás vai tocar. Então, para aqueles que já experimentaram, fazendo a comparação, andar em pé, andar um carro, poder falar com parentes, sem ter que gastar, simplesmente fazer uma ligação. Para aqueles que são mais velhos, entendem que antes um telefone custava quase uma casa, e hoje a tecnologia está cada dia mais avançando, só para uma coisa: facilidade. Mas como seria bom se cada cristão soubesse como é fácil viver com as ferramentas certas, viver dentro do propósito de Deus. Ferramentas essas que transformam o teu coração, que transformam o teu caráter, que transformam a tua mente. Mas tem pessoas que têm um machado, já usou o machado, cortou talvez a lenha uma vez, duas talvez, no máximo 3, e daqui a pouco você chega naquele sítio, naquela fazenda, e está lá um machado enferrujado, talvez está uma lenha sem cortar, e até uma teia de aranha naquele machado. Assim é
Muitos cristãos que não leem a Bíblia, que não oram em línguas, que não são transformados pela renovação do vosso entendimento. Apóstolo Paulo, quando se achegava entre outros cristãos, ele perguntava: vocês são batizados com fogo? E muitos deles se permitiam a dizer: sim, somos batizados, mas eles estavam pensando sobre o batismo das águas e não sobre o batismo da oração em línguas. E quando Paulo começava a falar com eles, então eles entendiam que eles não conheciam as ferramentas certas, que eles nunca talvez teriam ouvido falar de celular, de carro, de tecnologia. Eles ainda estavam na era da pedra. E essas comparações que eu estou fazendo é para que se torne fácil, porque hoje o celular já está quase sendo parte do teu braço. Querido, tire um tempo com Deus, senão você vai ter que tirar muito tempo com tantas coisas ruins, porque você não terá a alegria, o sentimento, o prazer de conhecer as profundidades do Senhor, mas você vai conhecer Faraó, vai conhecer a escravidão, vai conhecer o medo, a angústia, a dor. Se você conhece essas ferramentas e todo dia afia seu machado, se o seu machado está cada vez mais afiado, assim também, quando chegar os problemas, aquilo não vai mais te abalar. Tem um termômetro para ver se você conhece as ferramentas de Deus. É se quando a tua filha chega apavorada, dizendo: pai, pai, ou seu filho apavorado, ou seu neto, sua neta, ou aquele funcionário, e você olha para aquilo e não surte mais efeito, porque você já viu a sarça ardente. Deus já falou com você, aleluia. Você já enfrentou tantos e tantos faraós. Então para você não é questão de otimismo, mas é questão de aliança, e não uma aliança longe de Abraão, Isaac e seus antepassados, mas uma aliança vivida por você. Então muitos cristãos estão indo para a igreja, e ali eles contemplam o jardim, o Éden, mas quando eles saem, eles têm que enfrentar os faraós da vida. E o que eles utilizam? Ferramentas de murmuração, reclamação, cada dia mais longe da presença da sarça ardente, do fogo, da promessa, do Pentecostes, cada dia mais longe da presença de Deus, cada dia mais longe. Eles querem o Éden, querem a facilidade, mas cada dia estão mais longe da voz de Deus. O machado está lá, afiado, não, empoeirado, cheio de teias, ao ponto de ser ridículo, de homens e mulheres que foram libertos pela mão de Deus, de ver algo sobrenatural, de ver uma cura, de ver algo que era impossível, de ter vencido o faraó, ter visto o mar se abrir, ver os peixes, os animais passarem entre eles, e o mar sendo aberto, para que eles pudessem passar. E depois
todo o exército de Faraó foi engolido. E aí chega ao ridículo deles pensarem, falarem com o tempo que queriam voltar para as mãos, para as garras de Faraó. Hoje nós olhamos para isso e pensamos: nossa, como pode um povo ter um pensamento de tal forma? E nós fazemos isso todos os dias. Nós fazemos isso todo dia. Todo momento você está voltando os seus pensamentos aos problemas. Em todo momento teu coração está pulsando por medos, por preocupações. Seu coração está pulsando por Faraó. Está pulsando pela raiva que você tem pela tua esposa, pela raiva que você tem pelos seus filhos, pela raiva que você tem pela sua mulher, pelo seu cônjuge. Sabe, se a gente não for de fato fiel, de fato afiar o machado, de fato ter um vício igual a gente tem de celular. Hoje você anda na rua, você vê pessoas só olhando para baixo, olhando para o celular, olhando para o celular. E é óbvio, é incrível isso. Mas o que será que está te fazendo lembrar de Faraó? Se é o celular, bane ele. Se é a televisão, bane a televisão. Se é para eu lembrar de Faraó, matou, roubou e destruiu, bane. Seja uma pessoa, não como aquele povo que vai escolher entre Jesus e Barrabás, um homem que era assassino, um homem que destruía famílias, que matava pessoas, que não tinha dó e nem piedade, e o povo grita ainda, querendo ladrão, grita querendo Barrabás. Mas por que isso? Porque eles estão transbordando Barrabás neles. Você pensa que não? Os cristãos que ficarem vão ficar aterrorizados pelo número de pessoas gritando para o anticristo, porque já estão transbordando isso. Às vezes nós olhamos para as pessoas, que ainda é minoria, graças a Deus, gritando por coisas horríveis, mas também já estamos vivendo isso. Muitas pessoas já estão gritando Barrabás, e muitos de nós nem entendemos o motivo. Mas hoje eu te falo, a pessoa ela está transbordando. É sobre afiar o machado, querido. É sobre todos os dias você se entregar para a palavra de Deus. É todos os dias você se entregar para a presença de Deus. Quando as pessoas, cristãos antigos ou cristãos que têm como base que a oração em línguas foi para o passado, eu entendo vocês. Até porque muitos cristãos atuais estão fazendo coisas horríveis, ainda falando em línguas estranhas. Mas é só uma coisa, é sobre presença. A presença de Deus transformadora. Se a Bíblia transforma, amém. Só toma cuidado para não virar um ateu, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu estou falando sobre entrar na presença de Deus. É isso que é a oração em línguas. Entrar na presença de Deus é não falar a língua dos homens, mas falar a língua dos céus.
é sobre entrar na presença de Deus. Se você não ora em línguas, mas você liga aquele louvor e entra na presença de Deus, já é um passo, já está engatinhando. Querido, se você não entra na presença de Deus, se você não vence esse pecado, que é um dos maiores, se afastar da presença de Deus. Não estou falando sobre vir na igreja, estou falando sobre você entrar no teu quarto e o teu pai que te vem oculto lhe recompensará. Estou falando de você buscar a sarça ardente, buscar a presença de Deus, e depois você vai enfrentar os faraós da vida. Sem isso, você vai ser mais um que tem um certificado de cristão, tem a placa da denominação, tem um coração transbordante, fala do amor de Deus, é uma pessoa incrível, maravilhosa, mas que Faraó te escraviza, Faraó te perturba, Faraó acaba com o teu sono, Faraó acaba com a tua vida. Aleluia! Estou falando sobre você afiar o machado, você ter ferramentas essas que Deus deixou. Ele diz para todos os cristãos: sai e prega o evangelho até os confins da terra. Não, ele diz: afia o machado primeiro, ficai em Jerusalém, permaneçam até que sejam revestidos de presença, poder, até que vocês tenham o que eu tenho, até o ponto que os discípulos passavam e a sua sombra curava enfermos, as suas vestes curavam enfermos. Precisa de presença, querido. Você só conquista isso com o tempo de adoração, de entrar na presença de Deus e dizer: Faraó, eu te alimento todos os dias, agora é o meu momento VIP, é com Deus. E fechar os seus olhos e esquecer dos problemas, esquecer das angústias, esquecer das tristezas. Júnior, eu não consigo fazer isso. Se desliga, querido. Às vezes nós precisamos ser radical. Tem que ser de uma vez, tem que ser algo assim, que vai doer na pele. É o que eu disse, não é pecado o celular, não é pecado a televisão, não é pecado nada disso. Mas se você não está conseguindo alcançar, galgar voos mais altos, então seja radical. Dessa forma as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Não se limita a ficar na mesma vidinha de sempre, medíocre de sempre, mediana de sempre, tendo apenas um esboço, um título, um amuleto. Entra na presença de Deus e você vai desfrutar de algo que poucos desfrutam. E quando você desfrutar disso, você não vai mais querer parar, ao ponto de você querer o avivamento na sua vida, ao ponto de chegar faraós, e vai vir. Você entrar na presença de Deus não quer dizer que você não vai ver faraó, pelo contrário, você vai ver até mais. Só que a diferença é que você nunca estará sozinho. Sempre na presença de faraó estará Deus com você. Sempre na presença dos médicos, sempre na presença talvez do seu chefe, talvez da sua esposa, talvez do seu marido, dos seus filhos, sempre estará ali com você. E ali, um dos homens que participou de inúmeras guerras diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aleluia, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Querido,
Às vezes nós não entendemos o Evangelho, não entendemos. Nós estamos falando de homens e de mulheres que não tinham o conforto que nós temos, não tinha ar-condicionado, não tinha casa, não tinha igreja bonita para quem tem igreja bonita, não tinha igreja simples para quem tem igreja simples. Sabe, foi feito um estudo que você, eu e todos nós, tirando talvez 0,5% que estão na miséria, ou 1% que estão na miséria mesmo, extrema, eu falo miséria extrema, tirando essas pessoas, todos nós, eu e você, vivemos uma vida melhor do que os reis viveram no passado. Eu e você temos saneamento básico, enquanto os reis, rainhas não tinham. Nós temos chuveiro com água quente, alguns não têm, mas também faz bem para a saúde. Mas se quiser pode ter, se quiser tem. Muitos podem ter tantas coisas. Hoje você pode caçar um animal, não, ficar dias sem comer, porque você tem que caçar um animal, não. Hoje você entra na padaria e você vai comer daquilo que somente Faraó comia, só Faraó comia, e nem era tão bonito, e nem era tão gostoso, mas somente Faraó tinha o açúcar, os doces, tanto que nas múmias foram encontrados, os cientistas descobriram que as únicas múmias que tinham diabetes, adivinha quem eram? Não eram os servos, né? Então, querido, você tem tudo que um rei tem, e isso nos limita. Enquanto lá o povo da tribo estava orando para que um leão não comesse o seu filho, para que ele pudesse atravessar quilômetros de a pé, você está aí no conforto da sua casa, e isso te limita, porque aí você vive os mesmos faraós também que eles viveram no passado, que é medo, angústia, dor, tristeza, não saber o que vai fazer da vida, uma doença, uma enfermidade. Só que aqueles homens transbordavam da presença de Deus. E nós temos muita coisa para pensar: parque de diversão, viagem, carro, casa, coisas dessa vida, trabalho, tantas coisas. E Deus, pequenininho assim, ó, 10 minutos tá bom, 5 minutos já tá ótimo. Essa falta que infelizmente de sacrifícios que nós não temos, de conforto que a gente vai adquirindo cada dia mais. Vocês pensam que a tecnologia vai transformar as galáxias? Não, isso aí é coisa que o ser humano tem a utopia. Na verdade eles estão programando, fazendo coisas espêndulas para depois colocar uma pessoa que limpa a tua casa, só para isso, só para você ficar deitado o dia inteiro e não fazer absolutamente nada. Vai ser gostoso, né? Vai sim. Só que cada dia mais o tempo vai passando, você vai envelhecendo e não vai entendendo que a palavra de Deus é sobre ter uma intimidade, uma presença com Deus. Aí você fala: não, oração em línguas não é para mim. E você está falando: a presença de Deus não é para mim. A leitura da Bíblia, nossa, você viu aquela linguagem complicada, né? Complexa. Nossa, você viu o tamanho daquele livro. Querido, ninguém mais lê hoje, ninguém mais quer saber de ler. São poucos que leem, poucos. É engraçado que antes, eu trabalho com tecnologia, e antes eu pensava que tudo era inteligência artificial, tudo se resumia a isso, é quase que mágica, faz tudo. E quando eu fui na área da tecnologia profunda, você sabe aonde eu tive que estudar? Nos melhores computadores? Não. Nas melhores inteligências artificiais? Não. Eu tive que estudar
em algo que nem a inteligência artificial sabe, algo tremendo, se chama livro. E aquilo me quebrou. Eu estudo no livro para aplicar no computador. Sabe, estamos vivendo novos tempos, mas continua sendo a mesma coisa. Os tempos vão passando, mas Salomão parece que ele está vivo, parece que ele está aqui, parece que ele está dizendo: olha, mais uma vez, passa-se de geração em geração, e os meus olhos contemplam sol, noite, tudo é vaidade. Fala, meu Deus, Salomão está aqui, Salomão está no pleno século, está aqui com a gente. Ele está vendo os carros, daqui a pouco os carros estão voando, e Salomão, tudo é vaidade. Um homem que viveu, teve a maior sabedoria, as maiores riquezas, tudo dos prazeres ele teve, e ele diz: tudo é vaidade. Nós precisamos ter essa maturidade. Hoje eu quero motivar você a viver uma vida santa, a viver uma vida plena, a viver algo transformador, a viver algo que você não vai se subjugar a Faraó, você vai pisar nos faraós da tua vida, você vai dizer: ó Faraó, é o seguinte, chegou o momento, ou liberta o meu povo, ou vai ter pragas e mais pragas, ou você sai do meu corpo. Querido, cadê esses homens? Cadê essas mulheres? Tem noção que é isso? Um homem sair do deserto e ir falar com o presidente e dizer: liberta o meu povo. E cadê o medo? Cadê a preocupação? Você precisa ser esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que vai olhar para o câncer, que vai olhar para os seus filhos que são desobedientes, que são problemáticos, e você vai dizer: Satanás, chegou o teu fim, liberta, sai da vida dos meus filhos. Isso é Moisés, isso é Jesus, quando ele chega na terra do Gadareno, esse homem que nem as prisões conseguiam libertar, nem as grades, nem as pedras conseguiam. Imagina aquele homem destruindo pedras maciças, vivia entre os sepulcros, entre os cemitérios, vivia como um animal. E Jesus coloca o pé naquela terra. Quando ele vai chegando, chega também quem? Quem que chega, querido? Eu estarei com tu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Ele vai chegando, e o que o Gadareno fala? O que tenho eu contigo? Ele está aterrorizado. O homem que punha medo em toda a cidade fica aterrorizado. São precisamente 10h38, estamos encerrando. Querido, não é você que tem que ter medo de Faraó, Faraó tem que ter medo de você. Coloque-se de pé. Hoje você tem que sair daqui entendendo que você precisa da presença de Deus. Você precisa trancar o teu quarto, ligar um som de músicas de louvores, levantar sua mão para o alto, começar a buscar a Deus, começar a louvar a Deus e dizer: Pai, eu te amo, eu te louvo, graças eu te dou. Para aqueles que são da vida transformada, vai começar a fazer decretos, vai começar a dizer: eu decreto pelo poder de Deus,
Aleluia. Eu invoco o poder da palavra de Deus, e você vai começar a ver milagres. Não seja só mais um cristão com título. Afia o teu machado, entra na presença de Deus, querido. Entra na atmosfera de Deus, entra na presença de Deus. Senão eu vou dizer igual Salomão, porque eu sou da igreja não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu vou dizer, vaidade. Tudo é vaidade. Aleluia. Eu quero ver homens e mulheres que vão transformar os seus filhos, homens e mulheres que vão transformar os seus netos, homens e mulheres que vão transformar o seu bairro, a sua nação, aonde e por onde você andar, aonde você tocar, na sua empresa, você vai transformar. Querido, escolha o sacrifício, escolha o sacrifício, escolha o Pentecoste, em ficar em Jerusalém. Escolha não as coisas fáceis, mas escolhe as coisas difíceis. Escolhe viver em santidade, escolhe viver na presença de Deus, em ser amigo de Deus. Aleluia. Todos que estão aqui, levante suas mãos para o alto e diga assim: Senhor, hoje e eternamente eu escolho o Senhor sobre a minha vida como prioridade. Em todo tempo me lembrarei dos seus feitos, e isso me trará esperança, e eu serei inabalável. Nem Faraó poderá me abalar, nem os problemas, nem as preocupações, nem as coisas deste mundo, porque eu invoco o poder da palavra de Deus, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, eu decreto que a minha casa, que a minha família já estão em tua proteção, guardados por ti, e estão sendo nesse exato momento transformados, salvos. Está acontecendo um avivamento, pessoas estão querendo mais e mais da glória do Senhor. Eu creio que eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, uma salva de palmas a Jesus Cristo. A Ele honra, a Ele louvor, a Ele exaltação. Glória a Deus. Diga assim comigo: a prioridade na segunda-feira, na terça, na quarta, todos os dias, a prioridade é estar na presença de Deus, porque na presença de Deus eu vou para qualquer lugar, e Faraó está debaixo dos meus pés, está debaixo do mar, querido. Aleluia. Milagres vão acontecer sobre a sua vida essa semana. Aleluia. Você não sabe a capacidade que Deus tem de te amar. Aleluia. Ele abre o mar. Aleluia. Ele mergulha todos os seus problemas no mar de esquecimento. Tudo para aqueles que estão na presença de Deus. Se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Deus abençoe, fique com Deus e busca a presença de Deus. Busca, ora em línguas, confessa a palavra, faça decretos, entra na presença de Deus, coloque louvores no teu quarto, busca Ele, não sai de casa sem buscar a face dEle. Aleluia. Busque, ore, exalte o nome dEle. Vai blindado para o seu trabalho, vai blindado, se vem e vai ver nuances, vai ver problemas, vai acontecer coisas que você nem imagina. Só que lembre-se sempre que você nunca está sozinho. Deus abençoe você, e assim também
aqueles que estão me ouvindo, nos assistindo, lembre-se sempre, você nunca está sozinho. Isso vale também para a santidade, isso vale também para buscar a presença de Deus. Não perca a presença de Deus por espécie alguma. Se você saber essa autoridade, se você souber sobre isso, você não vai trocar Deus por uma árvore que não vai ter efeito nenhum, como foi no jardim do Éden. Você não vai trocar Deus por pecado nenhum. Você não vai trocar Deus, a presença de Deus, por coisa nenhuma. E você vai viver todos os dias da sua vida sendo inabalável. Deus abençoe, fique com Deus. Apóstolo Edivaldo.